Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre funções. Imagine que você tenha um programa muito grande com centenas de linhas de código. E essas linhas estão todas uma após a outra ali dentro do seu programa. Então ele começa lá com uma inclusão, uma diretiva de compilação que inclui algumas bibliotecas, e aí você tem uma função main e tem centenas de linhas de código até o fecha-chaves no final. Entender o que esse programa faz é bastante complicado pelo tamanho que ele tem. Você teria que entender cada linha individualmente e como essas linhas, uma após a outra, estão fazendo com que o programa realize uma certa atividade. Então, ao invés de a gente trabalhar com programas muito grandes, o que é comum é a gente identificar algumas atividades bem específicas que o programa tem que fazer, e aí a gente cria uma função que faz aquela atividade. A gente pegaria, por exemplo, se esse no lado esquerdo aí é um programa grande com centenas de linhas, a gente pegaria algumas linhas que são bem definidas, ela tem uma finalidade bem específica, copiaríamos essas linhas para um outro pedaço do seu programa, pode ser inclusive para um outro arquivo, e aí transformaríamos essa linha numa função. A função, a gente vai ver mais na frente, tem um tipo de retorno, um nome que a gente vai dar para a função, alguns parâmetros, abre e fecha chaves, e aí esse código estaria mais ou menos aqui dentro realizando aquela atividade, né? Com isso, aí a gente pode agora, ao invés de ter as linhas de código aqui no nosso programa, a gente pode colocar apenas uma chamada para aquela função, né, passando para ela alguns valores, alguns parâmetros, para que a função trabalhe de acordo com as nossas necessidades. Bom, então com isso a gente reduziu a complexidade do nosso programa, né, que era um programa que era difícil de ler, porque era uma sequência enorme de várias linhas, e aí que a gente tem menos linhas aqui no lado e algo que é mais bem definido, né, que a gente pode estudar separadamente. A gente pode estudar como é que essa função, né, trabalha, qual a sua finalidade, e com base nisso a gente tem então um entendimento para essa linha. Isso vai simplificando o nosso código. Então, uma vantagem aí de utilizar a função é exatamente essa de reduzir a complexidade. A gente vai falar mais um pouquinho sobre esse aspecto em seguida. Bom, a outra vantagem é que se você tiver aqui embaixo do nosso programa que realizar a mesma atividade, né, que nós já realizamos aqui na nossa função, basta a gente escrever a chamada função de novo, né, e essa chamada vai novamente, né, chamar a função que está aqui do lado direito e vai realizar a mesma atribuição, né, a mesma funcionalidade que a gente queria. Então, nós com isso conseguimos economizar em termos de tamanho do nosso programa, porque ao invés de colocar esse pedacinho aqui duas vezes, a gente só coloca duas chamadas a uma função e ela está lá, e a gente consegue simplificar o nosso programa, né, porque ele passa a ter menos linhas de código. Uma outra vantagem decorrente disso, né, é que agora a gente consegue um reaproveitamento de código, né? Esse código que foi feito aqui, se ele for útil para outros programas, ele pode estar disponível para que, na hora de escrever o seu segundo, terceiro programa, você reutilize essa função. Então vamos sumarizar aqui quais são as motivações para a gente trabalhar com funções, né? Então nós já vimos que é dividir o nosso programa, né, em pedaços menores. A gente diz que a gente divide um módulo, que era um módulo grande, em módulos menores, e isso significa modularizar, né, o nosso programa. E aí é mais fácil de entender programas modularizados, né, em pequenos módulos, em pequenas caixinhas, com atribuições bem definidas, do que entender um programa que é muito grande num único módulo, né? Então, com essa modularização, através de funções, nós conseguimos reduzir a complexidade para desenvolver o programa. E aí, na hora de criar um programa, ao invés de você criar um programa grande, você cria as partezinhas do programa que faz as atividades bem específicas e o programa maior que chama as partes menores, ou começa no inverso. Você cria a parte maior, principal, que chama funções menores, por enquanto essas funções menores não estão escritas, e aí depois você vai escrevendo cada uma das funções menores, né? Mas você começa a trabalhar com caixas, que são os seus módulos, suas funções, né? E isso é mais fácil de gerenciar. Fica mais fácil da gente estudar também um programa já existente e até de modificar um programa, né? Quer dizer, mexer num programa de cento e poucas linhas, ou 200, 300 linhas, ou muito mais do que isso,
né? Muitas vezes, quando as linhas estão contínuas, uma após a outra, se você mexe uma linha dessa, isso tem um efeito colateral em alguma variável que depois impacta na linha lá na frente, né? Enquanto que numa função, você pode estudar só a entrada da função, que a gente vai ver está aqui dentro dos parênteses, e a saída da função, e garantir que se a gente modificar uma linha, a entrada e a saída estão ainda relacionadas corretamente. Okay? Então, a modificar um programa para que ele seja mais rápido ou ele tenha uma nova funcionalidade é mais simples quando a gente trabalha com pequenas caixinhas, pequenos módulos que a gente pode estudar individualmente. Até mesmo para testar um programa, né? Testar um programa em pequenos módulos, você testa cada módulo individualmente e depois a integração entre esses módulos, essas chamadas aqui, de um programa para outro, né? Se tiver tudo num programa só, isso não é tão fácil de separar. E aí a outra vantagem, né, foi essa que eu havia comentado, que é a reutilização de código. Se você tem funções, e essas funções são muito úteis para diversas pessoas, vocês podem, inclusive, colocar essas funções numa biblioteca de função e compartilhar com outros usuários, para que eles usem também suas funções na hora de escrever programas. Isso lhes dá uma economia de tempo, né? E se as funções são funções que estão corretas, foram bem testadas, né, ele vai ter menos esforço para teste do programa dele como um todo. Vamos ver aqui um exemplo de função. O primeiro exemplo que eu estou mostrando é da função main, que vocês já conhecem, né? Quer dizer, todo programa, aqui é um programa em linguagem C, ele possui uma função principal. Ela tem que existir para que o programa possa ser executado, né? E ela é chamada de função main. Então aqui está a nossa função main. Ela tem um tipo de retorno inteiro. O nome tem que ser main, com letras minúsculas. Abre e fecha parênteses. Abre chaves, aí vem o código da função main, fecha chaves. Como eu declarei essa função main retornando um tipo inteiro, eu tenho que ter um return no final, né, com algum código de retorno. O código 0 representa que o seu programa está retornando um código de OK, ele executou sem nenhum problema. Você poderia ter valores diferentes, cada um sendo interpretado como um tipo de retorno, algum erro, alguma coisa que aconteceu dentro do seu programa. Então, o padrão aí, o programa executando normalmente, é com 0. Okay? Então, está aí um exemplo de função, né, que ela já tem que estar dentro do seu programa. Bom, quando vocês forem declarar suas próprias funções, que não sejam uma função, né, específica main, seja uma função do jeito que você queira, você tem que seguir uma estruturazinha para essa função. Então, primeiro a gente coloca aqui o tipo de dado que a função vai retornar. Nós vimos, no caso, a função main o tipo inteiro, int. O nome da função, esse é o nome que você quiser, começando, né, com letras minúsculas ou maiúsculas, e sublinhado, e depois você pode ter uma sequência de caracteres. Não pode ter acentuação, né, desses caracteres, não pode ter espaço no meio. Você pode usar o sublinhado, por exemplo, para ligar uma parte do nome com o outro, mas não espaço em branco. Abre parênteses, fecha parênteses, dentro do abre e fecha parênteses, os parâmetros. Os parâmetros, né, que a função vai usar para poder trabalhar, de acordo com os parâmetros que a gente passar para elas, né, para os dados que a gente passar, né, entre parênteses, essa função pode trabalhar de um jeito ou de outro. Os parâmetros são opcionais, você pode não ter nada aqui, mas mesmo assim, se não tiver nada, você tem que colocar e abre e fecha o parênteses. E aí vem o corpo aqui da nossa função, com abre chaves, fecha chaves, você pode colocar os comandos necessários para que a função faça a sua atividade prevista, e um retorno no final, comando return, retornando o tipo de dado esperado. Você está esperando inteiro, você tem que retornar um valor aqui em inteiro. Se está esperando um caractere, tem que retornar um caractere. Bom, há vários tipos de dados, aqui estão alguns exemplos. Nós temos o int, que é um inteiro, com alguns bytes, o long int, que nós já vimos, né, que tem o dobro da quantidade de bytes, o float e o double, que são números reais, o char, que é um número caractere, e temos o void também. O void indica que a função não retorna nada. Nós vamos comentar sobre isso mais na frente. E vários outros tipos, inclusive tipos de dados que vocês mesmos podem criar. Já quanto aos parâmetros, nós podemos colocar nenhum, um ou mais parâmetros. E a estrutura é sempre essa, o tipo de dado e o nome do nosso parâmetro. Eu coloquei aqui nome de variável,
mas é porque quando ele entra e trabalha aqui é como se fosse criada uma variável contendo um certo valor, né, que ele vai receber ali da função que a chama. Então a gente pode, por exemplo, colocar inteiro, um int, e colocar x, e colocar int e y, separados os parâmetros por vírgula. Isso significa que eu estou recebendo um tipo inteiro x e um tipo inteiro y. Bom, então vamos olhar aqui de novo a nossa função main. Olha, a função main ela tem um tipo de retorno, tem o nome da função e aqui não tem parâmetro nenhum. Existe uma outra definição da função main que tem sim alguns parâmetros. É quando você quer chamar um programa que você fez em C, já passando para o seu programa alguns argumentos, alguns valores iniciais. Aí a gente geralmente usa aqui dois parâmetros, um para dizer quantos dados eu estou passando e o outro para receber esses dados que eu passo para o meu programa. Bom, então vamos ver agora um exemplo de função criada por nós mesmos. É uma função que eu chamei de área do círculo e ela retorna, dado um raio, retorna a área do círculo, né, definido por esse raio. Então aqui a gente tem a fórmula πr ao quadrado, o valor de π vezes r duas vezes. Então ele vai receber um tipo float, que é um tipo real, um número real, vai retornar o resultado desta operação e o retorno vai ser feito, né, a função sabe está dizendo isso, vai ser feito no tipo real também, o tipo float. Se eu colocar um int aqui, então essa função ou vai dar um erro ali, porque não é um tipo item, ou ela vai tentar em algum momento converter isso daqui para inteiro jogando fora as casas decimais. Certo? O padrão é que ele deu um aviso lá dizendo que não consegue retornar um erro, porque a gente não definiu como int, definimos, né, aliás, se for definido como int, né, que nós estamos passando um tipo real, né, e não inteiro. Então eu já deixei aqui como float, porque realmente é uma multiplicação que vai retornar um número fracionário. E como é que a gente chama uma função? Nós vimos aqui, né, a forma de criar uma função, tipo de dado, de retorno, o nome da função, entre parênteses os parâmetros, abre chaves, fecha chaves, o retorno com o retorno, né, do valor, retornando o valor. Para chamar a função, a gente a chama dentro de uma outra função. Você tem que ter uma função dentro daquela função lá, em algum momento você vai chamar a função que você criou. Essa outra função pode ser inclusive dentro da função main. A função main pode chamar uma outra função. E a sua função pode chamar também uma outra função. Okay? Então, digamos que a gente tem uma outra função aqui, eu coloquei um nome dela genérico, só chamei de outra função. Em algum momento, eu vou chamar uma função que eu quero. Então, para isso, eu coloco o nome da função, abre parênteses, os parâmetros, fecha parênteses, os parâmetros que essa função espera. Okay? Bom, isso daí pode ser como um comando isolado numa linha, então ele terminaria com ponto e vírgula, não teria nada antes aqui, o nome da função. Pode ser uma atribuição, se a função retorna um valor, por exemplo, eu posso dizer que A igual a, aí eu coloco o nome da função, abre e fecha parênteses. Então ela vai retornar um valor e já vai jogar dentro da minha variável A. Eu poderia colocar isso daqui, desculpa, vamos voltar, poderia colocar isso daqui dentro também de um printf. Então, na hora de escrever alguma coisa, ao invés de escrever um valor, eu escrevo o retorno desse nome da função. Eu poderia colocar isso dentro de uma expressão, né, uma expressão aritmética, somando, multiplicando com outros valores. Então, vamos ver um exemplo de chamada da nossa função que retorna a área do círculo ali. Então, aqui está um programa completo. Nós temos a inclusão aqui do stdio.h, temos a nossa funçãozinha que retorna a área do círculo, e aí nós temos a função main. Essa função main, como eu disse, ela tem que sempre ser definida para que a gente consiga ter um programa executável ali. Então, o nosso programa, né, que tem a função main, ela começa declarando uma variável r do tipo float, mostra na tela, entra com o valor, espera que o usuário entre com o valor, joga esse valor aqui pelo scanf para dentro dessa variável r e aí imprime o seguinte, vai imprimir a área do círculo de raio.
Aí aqui ele vai substituir pelo raio, com duas casas decimais, e aqui ele vai substituir esse dado pela área, com duas casas decimais. Então, como ele tem está esperando dois valores aqui, reais, com duas casas decimais cada uma, o primeiro valor ele vai pegar do que vier aqui depois da vírgula, e o segundo valor ele vai pegar do que vem depois. No primeiro caso aqui, eu estou passando o valor de R, que vai ser jogado ali, e para o segundo valor, eu estou jogando o resultado da minha função área do círculo. O que é que uma função faz? Né? A função realiza uma atividade, e no nosso caso ali, ela retorna um valor real. Ela vai receber esse R, e ela vai calcular a área do círculo e vai retornar essa área, né, que vai ser usada aqui pelo printf. E, finalmente, o return aqui 0. Veja que nesse programa nós temos o uso, né, nós estamos declarando aqui duas funções. Nós estamos declarando essa função e a função main. E a função main está chamando aquela função lá em cima. Bom, só que nós não estamos usando apenas essa função área do círculo e a função main. Nós estamos usando outras funções, estamos chamando outras funções dentro do nosso programinha. Olha só, o printf também é uma função. Olha só o nome dele, um abre parênteses, fecha parênteses, um parâmetro. Esse parâmetro aqui é uma string. Um string significa uma cadeia de caracteres que é passada para o printf. E o printf vai lá e imprime essa sequência de caracteres na nossa tela. Nós estamos aqui chamando uma outra função que é scanf, que está recebendo dois parâmetros. Um parâmetro que é o tipo de dado que ela tem que ler, descrito aqui como porcentagem F, ela tem que ler um valor real. E aqui uma informação de onde se encontra a variável R, qual a posição da memória onde está a variável R, para que ela leia o valor do teclado e jogue lá naquela posição de memória, jogue na variável R. Certo? Essa é a função scanf. E aqui nós temos uma outra chamada para a função printf. Então, em termos de chamada, nós estamos no nosso programinha chamando duas vezes a função printf, uma vez a função scanf, e estamos chamando a nossa função área do círculo, que foi definida aqui. Okay? Aí alguém pode perguntar, mas e aí, onde é que está o código do printf e do scanf? Porque o código do área do círculo está aqui. Sim, tem um código para o printf e o scanf que foi feito por alguém, foi compilado e já distribuído junto com o seu compilador C. Então, quando você estiver chamando o printf e scanf, a gente vai ver, nós vamos encontrar lá naquele stdio.h o cabeçalho dessa função. A gente vai chamar de protótipo da função. E a função mesmo, já compilada, vai estar junto na sua biblioteca de funções, que vem junto com o seu compilador C. Bom, eu havia comentado antes que é possível que o tipo de uma função seja void. O void indica que essa função não retorna nada. Né? Se a gente colocar int aqui, nós temos a obrigação de colocar um return int lá no final, retornar um return com algum valor que seja inteiro. Se eu colocar um float, é a mesma coisa, eu tenho que retornar um valor real. Se eu colocar void, isso indica que a minha função não vai retornar atividade nenhuma. Muitas vezes, isso é interessante para uma função que só vai escrever alguma coisa na tela ou que vai manipular algumas variáveis cujo valor não precisa ser retornado. Essas variáveis são variáveis globais do seu programa. Né? Então, para esse caso, a gente declara a função como sendo void. E aí é opcional colocar o return ou não. Só que se você colocar o return, você não vai colocar valor, né? Porque ela não está esperando valor nenhum. O void significa nada, né? Não retorna nada. Então, a gente pode colocar só o return ponto e vírgula ou deixar sem o return ponto e vírgula. Né? Simplesmente a função faz sua atividade e termina. Qual a finalidade de colocar o return ponto e vírgula? Basicamente, se você quer terminá-lo um pouco antes. Digamos que você tem alguma condição aqui, por exemplo, se A maior que B, então pare a função. Para parar, você diz return. Né? Então, se A maior que B, então return, retorne. E aí ele não executaria as linhas de baixo. Ela pararia ali mesmo, já retornando para quem a chamou. Vamos voltar um pouco para entender também o que acontece quando a gente chama a função. Certo? Então, nós estamos, quando você executa um programa, o programa começa a ser executado aqui na função main e ele vai executando linha por linha. Então, ele pega a primeira linha, declara a variável R, pega essa próxima linha, que é uma chamada à função, vai lá no código da função, né, escrevendo na tela esse valor, volta para cá, pega a próxima linha,
Essa linha é uma chamada função para ler um valor e retornar esse valor em R. Então, ela vai lá na função scanf, executa isso, volta com o valor de R, vem para cá. Aqui, o que ele está fazendo? Primeiro, ele chama o que está dentro aqui, ó, as funções que estão dentro do parênteses. Então, ele vai aqui em cima, área do círculo, passando o valor de R para cá. Olha só que interessante, essa chamada a gente denomina de, essa passagem aqui, de passagem de argumento. E aqui ele vem como um parâmetro. Então, a gente está passando R, na verdade, o que a função, o que o nosso programa faz é pegar o valor de R e jogar dentro desse parâmetro raio. Então, embora eu esteja usando nomes diferentes, aqui eu tenho um R, aqui eu tenho um raio, o valor que vai estar dentro de R vai ser copiado para essa palavrinha aqui, raio, como fosse uma variável. Ela vai receber o valor de R. E aí ela vai trabalhar, vai retornar esse resultado. O resultado dessa conta vai ser retornado aqui no lugar onde está essa área do círculo. É como se de repente essa área do círculo virasse o valor que ele retornou. E aí esse dado é passado para dentro do printf. Aí então o printf é chamado, passando esse parâmetro aqui, que é uma string bem grande, passando o valor de R e passando o valor que foi retornado na nossa função área do círculo. Aí o printf faz a atividade dele, que é imprimir esses dados aí na tela, retorna para a próxima linha, e na próxima linha nós temos o return 0. Aí o nosso sistema retorna para quem chamou o programa, que provavelmente você chamou o programa clicando sobre ele ou chamando o nome dele, e aí ele retorna com um código 0, quer dizer, deu tudo certo, o programa terminou. Então, no caso aqui da nossa função do tipo de retorno void, o nosso retorno não vai retornar valor nenhum, mas vai fazer de forma similar a outros tipos de retorno, inteiro, float, que a função volte para o ponto onde ela tinha sido chamada, e aí, a partir dali, ele continua na próxima linha. Bom, nós temos algo também chamado de protótipo de uma função. Então, aqui embaixo, nós temos uma definição de uma função, como nós vimos antes, o tipo de retorno, o nome da função, abre e fecha parênteses com os parâmetros no meio, abre chaves, o código da função, return, com o tipo de dado correspondente ali, o dado correspondente ao tipo, fecha chaves. Okay? O protótipo de uma função, pessoal, nada mais é do que esse cabeçalho aqui, olha. A gente pega esse cabeçalhozinho da função, tipo de dado, nome da função, parâmetro, coloca ele aqui em cima, ponto e vírgula, certo? Termina com ponto e vírgula. Então, se a gente declarar também o protótipo da função junto com a definição da função, isso facilita bastante o nosso programa. Porque na hora que você for chamar a função, se a chamada acontecer aqui no meio, digamos que a chamada foi dentro de uma outra função, certo? Que estava acima da definição. Se você não definir a função ainda, ele não vai saber onde é que a função está e como é que ela é, porque ele está compilando o programa e também depois executando de cima para baixo aqui. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos precisar ter uma definição dessa função antes, uma declaração antes, que a gente chama de protótipo da função, para pelo menos dizer que a função existe, que o nome dela é este, que o tipo de dado que ela retorna é esse, que o parâmetro é esse daqui, para que a chamada consiga validar e saber se está chamando uma função com os parâmetros corretos e está usando esse retorno que vai ter na função de forma correta também. Depois a gente pode colocar a definição da função. Se você chama a função, essa função aqui de nome aqui verde, aqui antes de ter definido a função verde, certo? E não colocou o protótipo dela também antes, ela vai imaginar que essa função existe, mas vai imaginar por padrão que esse retorno aqui é inteiro e que esse parâmetro aqui ele não vai existir, não vai ter nenhum parâmetro, ou se existir vão ser todos inteiros, certo? Então ele já assume um padrão, né, que aí você não precisaria declarar o protótipo, né? Mas se sua função for do tipo float, retorna do tipo float, ou tem vários outros parâmetros aí, né, reais, então ela não vai conseguir encontrar essa função, certo? Porque ela foi declarada depois e aí o protótipo é necessário. Uma outra possibilidade é definir a função acima, né, e chamá-la só depois dela estar definida. Vamos voltar aqui para a gente dar uma olhada no nosso programa, como a gente fez. A definição da função
área do círculo foi feita antes da função main. Então, como eu defini antes, eu já sei que ela é uma função float, né, que ela recebe também um tipo float, que ela tem esse nome. Então, aqui eu posso chamá-la. Né, e aí eu posso passar um tipo float e esperar que ela retorne um tipo float. Okay? No caso, a declaração ter acontecido antes. Nós vamos ver agora um exemplo em que a declaração vem depois. A gente vai pegar essas linhas aqui e vai imaginar que essas linhas foram suprimidas daqui e movidas lá para baixo. Né? Elas foram colocadas lá depois da função main. E aí, essa área do círculo não conhece, essa chamada área do círculo, não conhece ainda uma função área do círculo. Então, se a gente fizer isso, a gente vai ter esse código aqui. Ó, certo? Eu tirei a minha função, a minha definição de função área do círculo, movi lá para baixo, coloquei aqui como reticências, né, só para representar que ela foi lá para baixo, e no lugar dela eu coloquei o protótipo da função área do círculo, que é só aquele cabeçalho da função terminando com ponto e vírgula. Então, embora a função esteja lá embaixo, a nossa chamada ainda está correta, porque ela não sabe ainda como é que a função área do círculo funciona, que está definida lá embaixo. Mas ela sabe que existe, essa chamada aqui sabe que a área do círculo existe, que ela espera um tipo float e retorna um tipo float. Okay? Então, por isso que eu consigo chamar a área do círculo aqui corretamente. Então, em vários programas é comum a gente colocar aqui os includes, colocar definições de variáveis constantes, variáveis globais, constantes aqui em cima. Logo em seguida a gente colocar todos os protótipos de nossas funções e finalmente vem a definição da função main e a definição das demais funções, né, cujos protótipos apareceram lá em cima. Então é isso, pessoal. Então vamos agora, nos próximos dias, trabalhar com exercícios, criando as nossas próprias funções e usando também funções já existentes na nossa biblioteca de função em C. Vocês vão ver que tem funções para quase tudo que vocês imaginarem. Computar a raiz quadrada, computar a potência de um número, ler dados do teclado, imprimir informações na tela, criar arquivos, ler dados de arquivos. Então, nós temos uma grande quantidade de funções que a gente pode aprender como utilizá-las, chamando essas funções com os parâmetros corretamente, usando seus tipos de retorno de forma correta, como também criando nossas próprias funções.